Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. E a nossa viagem na história hoje é através dos filmes de guerra da Amazon Prime. Antes de falarmos dos filmes de guerra escondidos na Amazon Prime, não se esqueça de dar um like no programa, deixar o seu comentário ao final e se inscrever no canal. Hoje em dia, para quem, como eu, é aficionado por filmes de guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, você encontra uma diversidade de ofertas desses filmes nos variados canais de streaming, que são aqueles canais que você assiste na sua TV, pagando uma pequena taxa por mês. E eles oferecem uma gama de filmes, séries, documentários, muitos deles voltados para a temática de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tem um programa anterior onde eu falo sobre os filmes de guerra escondidos na Netflix. Eu vou deixar o link para esse programa na descrição desse vídeo. Dê uma olhada. Hoje eu vou falar então dos filmes de guerra escondidos num outro serviço de streaming, a Amazon Prime. O serviço de streaming da Amazon Prime é muito bom porque ele está associado à loja virtual da Amazon Prime que vende livros, revistas, histórias em quadrinhos e outros produtos, eletrodomésticos, etc. Comprar na Amazon Prime é muito bom e a Amazon associou esse serviço de vendas a um canal de streaming e você, sendo assinante desse canal, você tem frete grátis em tudo que você compra. Então, se você faz uma compra de um livro, de uma revista por mês, só o que você paga na assinatura do canal da Amazon já compensa porque você tem o frete grátis. Não é propaganda, eu estou falando a real, tá bom? E o melhor de tudo é que na Amazon Prime Video tem muitos filmes de guerra e vou começar a apresentar eles para vocês agora. Para começar, Primeira Guerra Mundial. Tem dois bons filmes na Amazon Prime. O primeiro deles é O Silêncio da Montanha. O Silêncio da Montanha é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial focado na disputa entre austríacos e italianos, travada nas montanhas Dolomitas, que separam os dois países. Esses combates foram chamados de Guerra Branca por conta da neve da montanha e das pessoas que morreram nesses elementos da luta. Os personagens principais do filme estão envolvidos numa pequena história de amor entre um jovem austríaco e uma jovem italiana. E a partir daí, a disputa, tanto no campo de combate quanto também familiar, acontece. O jovem austríaco, Anders, é convocado para se juntar ao exército austríaco, que é então designado para defender as casas no vale vizinho à fronteira, enquanto o irmão de Maria, a sua amada, é convocado para o exército italiano e luta para invadir esse mesmo vale. Tanto Anders quanto seu cunhado vivenciam diferentes fatias de insanidade, solidão e desilusão com as forças armadas de seus respectivos lados e desejam retornar a casa. Quando pensamos na Primeira Guerra Mundial, pensamos em trincheiras e no arame farpado, carregado na terra de ninguém, com metralhadoras de ambos os lados. Mas esse filme retrata uma guerra entre vizinhos, próximos, em dois lados de uma fronteira, na mesma montanha. A atuação do elenco e a fotografia do filme são simplesmente espetaculares. Por abordar um combate nas montanhas Dolomitas, o filme é um tanto quanto diferente dos outros filmes habituais da Primeira Guerra Mundial, como os que estão naquela lista dos melhores filmes da Primeira Guerra, que recentemente foi exibido aqui no canal, e eu vou deixar o link também na descrição. Mas agora nós vamos falar de um outro filme, de um outro país que também esteve lutando na Primeira Guerra Mundial. Trata-se da Sérvia. O filme Heróis de uma Guerra está escondido no catálogo da Amazon Prime e vale uma olhada.
Ele conta a história de soldados de uma bateria de rifles na Primeira Guerra Mundial no exército sérvio. A maioria deles eram jovens para quem foi a Primeira Guerra. Como personagem principal, Stevan Yakovlevich, um estudante recém-formado em biologia. O filme fala exatamente da memória de seus camaradas de armas, contada em retrospecto. Na história, esse veterano da Primeira Guerra Mundial chega à pequena cidade para comemorar o 20º aniversário do fim da guerra e visitar o memorial de sua companhia, a 5ª Bateria de Artilharia. Ele sobreviveu à guerra porque foi designado para uma outra unidade em uma missão especial. Seu objetivo, no entanto, é descobrir o que aconteceu com seus colegas soldados, especialmente Alexander, o 2º tenente de sua unidade. O filme é bem feito, filmado nos locais onde os combates realmente aconteceram, na Sérvia, e vale a pena também você conferir. Um outro filme muito interessante que está escondido no catálogo da Amazon Prime é o filme alemão 13 Minutos. O filme fala de um atentado real contra Adolf Hitler em 1939. O filme é baseado em Georg Elser, que tentou assassinar Hitler no começo da Segunda Guerra Mundial. O diretor Oliver Hirschbiegel dirigiu também um outro filme sobre Hitler chamado A Queda, que também está aqui no catálogo da Amazon Prime. Nesse filme, 13 Minutos, ele volta ao assunto da vida na Alemanha nazista, mas desta vez os eventos são ambientados principalmente nos anos do início da guerra. Se concentra então em um homem que tentou sem sucesso matar Hitler nos primeiros meses do conflito, e esse homem é Georg Elser, um carpinteiro não filiado a nenhum partido político. Ele agiu solitariamente e montou uma bomba que deveria explodir em uma cervejaria onde Hitler tinha uma reunião marcada. No entanto, o Führer deixa o local 13 minutos antes do previsto, daí o título do filme. O mais estranho de tudo é que essa figura real, Elser, é muito pouco conhecido na história, principalmente se você observar da tentativa posterior de assassinato de Hitler por Klaus von Stauffenberg, que está retratado no filme Valkyrie, e esse filme, Operação Valkyria, também está aqui no catálogo da Amazon Prime. Elser, ao contrário, parece ter sido marginalizado pela história, razão pela qual esse filme é tão bem-vindo, já que este é um homem que merece ter a sua história celebrada. O filme começa já no atentado e depois nós mergulhamos na vida pré-atentado de Elser, através de flashbacks. Muito interessante. Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab. Uma outra história de um indivíduo, também de atos heróicos, mas que foi marginalizado por suas opções sexuais, é o filme O Jogo da Imitação, sobre um homem que quebrou o código da máquina Enigma. Esse filme está no catálogo também da Amazon Prime. O filme, baseado na história do lendário criptanalista Alan Turing, conta a sua corrida contra o tempo juntamente com sua equipe de decifradores de código para quebrar o código da máquina Enigma. Baseados em Bletchley Park durante os dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, a adaptação da história é muito interessante. Com o elenco de primeiro, encabeçado por Benedict Cumberbatch e também pela Keira Knightley, o filme prende a atenção do começo ao fim. No entanto, os estudiosos desse episódio da Segunda Guerra Mundial fazem algumas críticas ao filme, dizendo que ele não foi tão fiel assim à história, valorizando demais o cientista Alan Turing e deixando um pouco no ostracismo a sua equipe, que foi na realidade a grande responsável pela decifração do código da Enigma. Independente disso, e cabe aí o incentivo para que você procure saber mais sobre o assunto, se gostou da temática, o filme é muito bem produzido, muito bem dirigido, a reconstituição de época é muito boa e se torna uma grande opção dentro do catálogo da Amazon Prime. Sometimes it is the people who no one imagines anything of, who do the things that no one can imagine. Esse catálogo dos filmes de guerra da Amazon Prime são muito diversificados culturalmente, ou seja, produções de vários países diferentes, como os próximos dois filmes que eu vou comentar, que têm o mesmo título, A Espiã. Só que um é um filme holandês e o outro um filme sueco. O primeiro filme, A Espiã, é de 2006, recebeu
nos Estados Unidos o título de Black Book, e muitas pessoas no Brasil o conhecem por esse título, e fala da Holanda ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, onde uma cantora se infiltra na sede regional da Gestapo, trabalhando para a resistência holandesa. Ambientado na Holanda ocupada pelos nazistas, o filme gira em torno de uma jovem judia chamada Rachel, que muda o seu nome e cabelo e até personalidade para Alice e entra em uma odisseia de determinação e pura sorte em um esforço para sobreviver ao que de outra forma seria a morte certa. Esse filme está numa lista de filmes de guerra holandeses aqui no canal. Dê uma olhada que você vai gostar dessa opção vinda dos Países Baixos. Die meid die maken we af. Hoe dan ook, waar dan ook, wanneer dan ook. Já o outro filme, também com o mesmo título, chamado A Espiã, é um filme produzido na Escandinávia. A Espiã, ou em sueco Spionen, de 2019, conta a história de Sonja Wigert. Sonja Wigert é uma cantora e atriz em Estocolmo, uma estrela em ascensão quando começa a Segunda Guerra Mundial. E a partir de então, ela recebe a atenção dos nazistas que ocuparam a Suécia, e especialmente Josef Terboven, o grande chefe dos nazistas naquela cidade. Ela é recrutada então pela inteligência sueca para agir como espiã, mas passa a fazer um jogo duplo e vive em constante perigo o tempo todo. Esse filme, assim como o outro com o mesmo nome, o filme holandês, também mostra muito vividamente como era o cotidiano, o dia a dia nos países ocupados pelos alemães. E é muito bem interpretado por suecos, ou seja, atores que a gente não conhece das produções hollywoodianas. E é muito interessante você assistir a essas produções porque você foge da mesmice de Hollywood. Was weißt denn eine Schauspielerin schon vom Krieg? Aliás, essa é uma característica que envolve também o próximo filme. Um filme japonês chamado Almirante Yamamoto, que está no catálogo da Amazon. Almirante Yamamoto é um filme muito bom, baseado numa figura histórica para os japoneses e também dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. E em termos de filmes de guerra, baseados em Pearl Harbor, talvez seja um dos mais historicamente precisos, e também com a característica de ser neutro, ou seja, não tem tantas visões tendenciosas, mesmo sendo produzido pelos japoneses. Produzido por lendas do estúdio de cinema japonês Toei, o filme é épico na história, oferecendo muito drama, com algumas lutas ferozes e também alguns efeitos especiais de primeira. Para quem cresceu assistindo Tora Tora Tora, Midway e outros filmes americanos sobre a luta no Pacífico, esta é uma visão muito interessante do outro lado da guerra. O Almirante Yamamoto foi sem dúvida a mente por trás dos ataques tanto a Pearl Harbor, a Midway, ou pelo envolvimento da marinha japonesa na Segunda Guerra Mundial. É uma figura retratada em muitos filmes, tanto americanos quanto japoneses, mas esta é, sem sombra de dúvida, a melhor visão e a mais recente sobre essa figura lendária. É possível encontrar no catálogo da Amazon Prime também filmes de guerra russos, como o KV-1, Almas de Ferro. O filme, inspirado em eventos reais, conta a história do ato heróico da tripulação do tanque KV-1, principalmente de Semyon Konovalov, que destruiu 16 tanques inimigos, 2 veículos blindados e 8 veículos de transportes perto da fazenda Nizhematiakin, no distrito de Tarasovskoye, na região de Rostov. Inspirado nestes eventos, o filme conta a história da ação heróica da tripulação do tanque de Kolovanov, encarando essa luta perdida contra uma unidade de tanques alemães. O confronto foi em agosto de 1941, às margens da rodovia que separava a cidade das forças alemãs que avançavam rumo a Leningrado. Apesar de baseado em fatos, o filme também tem uma licença poética que envolve o romance entre Kolovanov e a sua esposa, que lutou ao seu lado nessa batalha. O filme é bem feito, bem produzido, com a reprodução dos tanques, etc., como todos os filmes de guerra russos, e vale uma olhada.
Já o outro filme de guerra russo que está aí escondido no catálogo da Amazon Prime é o Arma Secreta. O filme fala sobre o famoso lançador de foguetes soviéticos, apelidado de Katyusha, ou o órgão de Stalin, que foi mantido em segredo durante o começo da Segunda Guerra Mundial. Uma dessas máquinas lançadoras de foguete caiu num rio durante uma retirada inesperada e uma unidade especial é enviada para resgatá-la antes que os alemães a encontrem e decifrem o seu segredo. Ao contrário de KV-1, Arma Secreta é um filme menor, com menos investimento na produção, e você pode observar uma ou outra falha durante a projeção do filme. Mas não deixa de ser interessante, primeiro porque é filmado exatamente nos locais onde essas lutas aconteceram. E o segundo é que o foguete Katyusha, e somente por isso já vale toda a atenção. Nessa relação de filmes de guerra da Amazon Prime, já passamos por filmes holandeses, suecos, japoneses, russos, e agora vamos falar de uma produção indiana. E é a única minissérie que está aqui, não é um filme, é uma produção indiana em 5 capítulos, que se chama The Forgotten Army, o Exército Esquecido. Excelente produção. A série fala sobre o Exército Nacional Indiano, o INA, nascido de soldados indianos que desertaram para o Império do Japão durante a Segunda Guerra Mundial e tinham como objetivo libertar a Índia da dominação britânica. Esse exército foi muito combatido pelos britânicos e pelos próprios indianos, e quem participou dele depois sofreu penas severas na Índia. O INA também teve o primeiro regimento de infantaria feminino desde as unidades russas de 1917-18. Enquanto esses soldados lutaram contra todas as probabilidades para ganhar a independência da Índia, sua luta e sua história de alguma forma se perderam e eles se tornaram o Exército Esquecido. Produzido com muita riqueza e fidelidade histórica, o Exército Esquecido prende muito a nossa atenção por contar uma história exatamente esquecida, uma história desconhecida, principalmente para nós aqui no Ocidente, aqui no Brasil. Então, assistir a série O Exército Esquecido é uma forma de aprender um pouco mais de história e procurar saber mais os detalhes dessa desventura terrível que envolveu esses indianos que sonhavam com a liberdade do seu país. A série está disponível na Amazon Prime, todos os seus capítulos, e vale a pena uma olhada. A próxima produção desses filmes que estão na Amazon Prime é um filme húngaro que fala sobre o final da Segunda Guerra Mundial. O filme é muito bom e nos prende do começo ao fim. O filme Contos de Guerra começa em 1945 na Hungria, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando o caos e a insegurança reinam no país. Seguimos então um vigarista que tenta tirar vantagem de tempos tão confusos. Após vários golpes, ele é obrigado a fugir de Budapeste, procurado então pela polícia. Ele vai encontrar abrigo na casa de uma mulher misteriosa e seu filho em meio a uma floresta. Ainda tentando enfrentar seus demônios, ele logo se encontra em um caso de amor apaixonado com essa mulher, cujo marido está prestes a voltar da guerra. As coisas até que vão bem em seu caso, até que esse marido volta para a casa do front. E agora é preciso fazer escolhas, não apenas sobre o amor, mas também sobre concordar com o exército soviético de ocupação ou lutar contra sua presença. No amor e na luta, o personagem Balazs agora entende que não há mais mentiras ou fingimento. Assim como os outros filmes que comentei aqui, produzidos por países mais diversos, esse também tem uma atuação e uma cenografia totalmente diferente do padrão hollywoodiano. E só por isso já vale uma olhada. Mas a história também é bem interessante. Estou falando aqui de filmes desconhecidos, filmes escondidos na lista da Amazon Prime, pelo menos para a maioria do público. Existem outros filmes de guerra também no catálogo da Amazon que são muito famosos. Círculo de Fogo, Midway, A Queda, são filmes que eu não vou comentar aqui exatamente porque já comentamos em outros programas aqui do canal. Existem também no catálogo da Amazon outras guerras, por exemplo, nos tempos romanos, como Gladiador, nos tempos das Cruzadas, como Arn, ou até na Guerra do Vietnã, como Platoon e Tigerland.
Mas para encerrar a lista, eu vou falar de um filme sobre guerras mais atuais. Um filme excelente que está nesse catálogo. Se trata do filme 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi. A história se passa na Líbia em 2012. Em uma base não oficial da CIA, em Benghazi, um grupo de ex-militares contratados fornece segurança aos americanos. Após a queda de Gaddafi, existe um vácuo do poder e o clima é explosivo. O embaixador dos Estados Unidos, Chris Stevens, faz uma visita à área e se hospeda próximo a essa base. Na noite de 11 de setembro de 2012, o complexo onde está o embaixador é atacado por rebeldes fortemente armados. As únicas forças dispostas e capazes de defendê-lo são 6 soldados contratados da CIA. O ataque em 2012 a essas instalações americanas é um capítulo sombrio, não apenas na guerra ao terror, mas na história dos Estados Unidos em geral. O filme descreve habilmente os eventos que cercam esses ataques com tanta tensão e emoção que nos prende do começo ao fim. 13 Horas é um filme típico de uma unidade cercada contra forças superiores. É muito bom de ver. Giving orders anymore. You're in my world now. You have 36 American lives to save. Existem outros filmes no catálogo da Amazon que focam as guerras modernas, começando por Senhor das Armas, um filme espetacular com Nicolas Cage que fala exatamente de traficantes de armas que vendem esses equipamentos indiscriminadamente para pequenos grupos guerrilheiros ou grandes nações. Também no catálogo está O Grande Herói, outro filme marcante de guerra recente no Afeganistão, ou The Wall, sobre a guerra no Iraque, que é um filme que tem uma tensão permanente durante toda a projeção. São bons filmes que merecem atenção. Era essa a nossa lista de filmes de guerra do catálogo da Amazon Prime. Espero que ela sirva para te orientar na escolha dos seus próximos filmes. Lembrem-se que existem outras listas de filmes aqui, inclusive uma com os filmes de guerra ocultos na Netflix. Dê uma olhada. Se você gostou, dê um like, deixe o seu comentário e principalmente se inscreva no canal. Até a próxima.